Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Repórter Empreender. No programa de hoje, nós vamos mergulhar nos lucros e negócios de empreendimentos num universo colorido e divertido, dos nerds e dos geeks. É um mundo de gente que ama videogames, histórias em quadrinho, cosplay, séries, filmes, animes, jogos de tabuleiro e muito mais. Os geeks ganharam até uma data própria a partir de 2006. Ela é celebrada no dia 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd. Bom, mas mais do que falar, é importante mostrar o quanto é representativo este público. Dá só uma olhada de como tem gente empreendendo para esse público, nerds e geeks, e se dando muito bem no Brasil. Eu acho super fantástico trabalhar para o público nerd. Por quê? Eles são muito fiéis e eles é quase igual ao futebol. Quem joga futebol, quando pega um gramado, se sente assim, ô craque, né? E quem joga numa mesa dessa, fala, cara, isso eleva o jogo para outro nível. Meu nome é Antônio Eduardo Teixeira Vieito. Trabalho para Ludotable, fabricamos mesas de board game, e eu sou o proprietário. Meu sustento é todo de mesa de tabuleiro, todo ele. 5 dias por semana, ainda chego em casa, ainda faço coisa também ainda em casa, 24 horas, ainda sonho com isso. Enquanto no Rio de Janeiro o Antônio fabrica mesas, no Bexiga, um dos redutos de imigração italiana mais tradicionais de São Paulo, a Lucy Raposo continua a construir uma enorme audiência em seu bar de jogos. A combinação é irresistível para as famílias paulistanas. Boa comida e jogos de tabuleiro modernos. Eu acho que a gente presta um serviço, sim, para um público direcionado, não só para o público nerd geek, como para vários outros públicos. Mas o começo da Ludos, quando a gente montou esse bar de jogos tabuleiro, era considerado um hobby de nicho, nichado, assim. Era só nerd geek que gostava. Hoje, depois de tantos anos, ele já está mais difundido, né? Então atinge hoje famílias, todo mundo num grupo mais geral, mas era assim, bem focado. Sou Lucy Raposo, eu sou proprietária aqui da Ludos Luderia, eu tenho 56 anos e tenho a Ludos Luderia há quase 16 anos. O curioso é que eu venho de uma área da saúde. Então eu sempre trabalhei em hospital, tudo, e eu sempre quis ter alguma coisa que aliviasse esse lado de saúde e tudo, né? Então em 2005, 2006, antes de eu montar a Ludos, que a Ludos foi inaugurada em 2007, eu comecei a ter essa ideia. As boas memórias e o renascimento da mania dos board games foram um embrião para a ideia de um negócio fora da caixa. A minha geração, a gente jogava muito jogo de tabuleiro, que era o War, Banco Imobiliário, Status, Diplomacia, eram os jogos que tinham na época, né? Aqui tinha algumas empresas nacionais que faziam esses jogos, e era o que a gente jogava. E lá atrás, quando eu fiquei grávida, eu tive gêmeos, e eu falava assim, puxa, sair com gêmeos era muito difícil, e eu falava assim, puxa, vamos jogar em casa, vamos fazer uma noite de pizza, tal, essas coisas, de hambúrguer, e aí começava a jogar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar se tinha mais jogos, tal, diferentes, porque não tinha muita coisa no mercado aqui. Daí a gente descobriu os jogos importados, tudo. Só que naquele tempo, 2005, tinha pouco jogo, né? Então a gente se juntou com um pessoal que era um grupo que se reunia uma vez por ano, que era a festa do peão de tabuleiro, que era um pessoal que alugava um espaço num restaurante e levava os jogos pessoais deles. Então dava lá uns 50, 100 jogos e o pessoal se reunia para isso. E eu falei, nossa, isso podia ter sempre, né? Aí começou. Aí a gente fez a primeira no salão de festa do prédio. Aí depois chamou uns amigos, deu umas 20, 30 pessoas. Na segunda deu umas 50, 60 pessoas, tudo, né, com os nossos jogos.
E aí eu falei, nossa, tinha que ter isso. Mas eu trabalhava, então eu tenho filhos, né? Tenho que sustentar, então não dava para pensar nisso. Lançados os dados do destino, chega a rodada da Lucia empreender na área dos nerds e geeks. Mas aí, depois de um bom tempo, eu fui demitida por corte da empresa. E eu falei, é agora de montar, é agora. Eu sempre quis empreender, né? Daí eu me preparei para ter a casa. Assim que surgiu a Ludus Luderia. Não existe consenso sobre como podemos diferenciar nerds de geeks. No passado, os nerds, termo que surgiu nos anos 50 de forma pejorativa, eram vistos como pessoas muito estudiosas e inteligentes, porém antissociais, introvertidas e que só se relacionavam com outros nerds. Já o termo geek, que tem como conotação mais positiva, começou a ser adotado nos anos 90 para definir fãs de tecnologia e de cultura pop. Fato é que existe um mercado gigantesco de produtos e serviços voltados para esses públicos. A Ludotempo surgiu assim por acaso. O meu filho, ele em 2013, ele foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, ele ficou um ano na Inglaterra, e quando ele voltou, ele trouxe uns 2 ou 3 jogos de tabuleiro. E normalmente em casa a gente jogava, era botão. E ele começou a jogar os jogos, convidar os amigos para jogar, mostrar, apresentar os jogos, mas só que ele jogava na sala de casa. E assim, eu via a televisão com a minha esposa na sala. Só que chegou um ponto que eu não podia ver televisão porque ele estava jogando na sala, né? E como a gente jogava botão e eu tinha feito uma mesa de botão, eu pensei, vou trocar o tampo de botão, vou botar um tampo de feltro para ele poder jogar os jogos no quarto dele. E foi o que eu fiz, meu. Troquei o tampo, fiz um tampo novo, coloquei no quarto dele, então ele passou a jogar no quarto. Aí eu reconquistei a sala para poder ver meus filmezinhos e tal. O mercado de marcenaria tradicional estava fraco. Então, cara, vamos tentar, não custa nada. E a gente deu muita sorte, apesar de ser um nicho muito pequeno, realmente é um nicho pequeno, graças a Deus hoje em dia ele está aumentando bastante, está numa boa evolução, mas apesar de ser um nicho pequeno, o nicho ele é todo muito ligado, as pessoas são muito ligadas e todo mundo quer ajudar todo mundo, porque todo mundo pensa na evolução do nicho. Eu sou empreendedor na área geek e nerd pela situação de que eu já tive loja, né, já tive loja de games, já fui gerente de loja, os eventos que eu já mencionei, né, que eu fui criador delas, e hoje em dia a gente trabalha na área nerd geek, porque eu sou o dono do canal Casal Multiplayer Oficial. A área geek é uma área muito bacana de se trabalhar, é complicado, existe muito preconceito na área do geek, na área do nerd. Porém, graças a essa empresa aqui, a Marvel, né, com a criação dos seus filmes, né, a área geek cresceu muito, né? O videogame, por exemplo, ele já existe desde os anos 70. Eu que fui criado nos anos 80, que nasci nos anos 80, fui criado com Atari, o Nintendo, Master System, Mega Drive. O geek em mim sempre existiu. Só que realmente nos anos 80 não era o que é hoje em dia. Hoje em dia, a cada 10 casas, 8 tem um videogame pelo menos. E dessas 10 casas, provavelmente 5 casas têm até 2 ou mais videogames. Então, é uma área muito bacana de se trabalhar. Eu gosto, não só na parte de videogames, mas na parte de eventos em si, né? A gente já trabalhou com muitos eventos, desde a época do Kodama, que existia nos anos 2000, até a mais recente aí, que foi a Brasília Game Festival. Nós estivemos lá, trabalhando para o nosso canal lá, e é uma área muito gostosa de trabalhar e a gente vê muita alegria nela, e é isso que faz a gente querer continuar trabalhando nessa área.
né? Eu trabalho com streaming, eu também trabalho numa empresa de criação de site, aplicativo, então a internet é necessária. Eu sou do tipo de pessoa old school, da velha guarda, eu gosto de ir na loja, comprar. Eu não gosto muito de comprar. A minha esposa ama comprar online. A Amazon, essas empresas aí, ela ama entrar nos sites aí e comprar as coisas online. Agora eu já sou do tipo que gosta de entrar no shopping, entrar ali na W3 e nas lojinhas da W3, matar a saudade de estar lá com os vendedores. Mas sim, a parte da internet para negócios é muito fundamental hoje em dia, não só para o empreendedorismo, mas para os clientes também. Não é tão fácil manter um negócio voltado a nerds e geeks. O empreendedor tem que estar muito atento. Esses públicos não admitem perder o compasso dos lançamentos de novos produtos. Os produtos da área geek e nerd são produtos que têm atualização praticamente diária, né? Porque você, tanto na área de cinema, tanto na área de seriado, na área de videogame, né? Aí você tem agora uma área que está crescendo muito no Brasil, que é o cosplay, né? Que são as pessoas que se vestem com um personagem favorito, tanto de anime é o desenho japonês, né? O desenho em si, filmes e séries, está crescendo muito. Então, há uma atualização dos produtos praticamente diariamente, porque você tem a parte de informática, você tem a parte de jogos de tabuleiros, por exemplo, também. Aquela galera que joga Banco Imobiliário, joga Dungeons and Dragons, por exemplo, que é um RPG de mesa, né? Então, é uma área que tem atualização diária. Hoje é lançado no mundo, assim, dos jogos de tabuleiro, mundialmente falando, mais de 3 mil jogos por ano. Então, assim, como é que você se mantém atualizado com isso, né? Eu tenho um site aqui que a gente usa bastante para consulta, que é o Ludopedia, que o pessoal fala que é nacional, que é como se fosse o Board Game Geek, que é o site internacional que todo mundo procura. A gente tem um em português, que é o Ludopedia. E por ali a gente vê os lançamentos, o que está acontecendo no mundo e nesse também, esse internacional também procura muito. Mas a gente é cadastrado com todas as empresas que trabalham com jogos de tabuleiro e RPG. Então a gente recebe os informativos, os lançamentos que virão, e isso tanto nacional quanto internacional. A gente tem contato com as empresas lá fora também, de jogos, então... E hoje com as redes sociais, você segue todo mundo, né? Então sabe o que vai lançar, eles avisam. Tem as feiras de jogos, que todo ano tem na Alemanha. Infelizmente, financeiramente não dá pra gente ir toda vez pra Alemanha, mas a cada 2, 3 anos eu vou e a gente fica sabendo das novidades, aí vão outras empresas nacionais pra lá também, trazem as novidades. E pesquisa, né? Porque quando você gosta do hobby, você tá sempre procurando ver tudo que tem ali, né? A gente desenvolve aqui bastante eventos específicos da casa. Então, assim, a pessoa que quer voltar aqui, eu quero aprender mais jogos, eu quero jogar jogos, board games mais estratégicos. A gente tem a Euroliga, que é toda quinta-feira, o pessoal se reúne aqui. Aí eles têm um desconto na entrada, se eles tiverem fidelidade, vindo toda quinta-feira e tal. A gente tem uma liga de pôquer, que é a mesma coisa, que a pessoa paga a entrada, vem aqui e joga, e aí ela tem um ponto, tem ranking, a gente faz várias coisas para ela poder se fidelizar, né? A gente tem eventos para o público LGBT, a gente tem eventos nerds e geeks focado para o pessoal de cosplay, a gente tem RPG na casa. Então a gente tenta atender esses públicos no que eles mais gostam, né? Que aí vai formando nichos na casa, né? Dias de eventos específicos. Então um domingo tem o RPG, o outro domingo tem para o pessoal LGBT, no outro domingo tem só de mulheres. Então a gente vai fazendo esses encontros e acaba fidelizando, né, os clientes. Aqui a gente sempre aconselha a pessoa a reservar mesa. Por quê? Porque garante que ela vai chegar aqui, principalmente aos sábados, aos finais de semana, que a casa é muito lotada. Depois que a casa está cheia, todo mundo jogando, a espera costuma ser grande. Por isso que a gente fala para a pessoa reservar. Porque você passa
às vezes você passa 2 horas jogando, mas a maioria passa 4, 5 horas jogando, entendeu? Então a espera pode ser grande. Então, assim, é bom dar uma reservada. Às vezes acontece de a gente fazer reserva, tipo, para 10, 12 pessoas e vir 8, 9. Aí você consegue liberar umas mesas, uns assentos, você coloca mais gente na casa. Mas a reserva é o melhor truque para funcionar isso direito. Lucy explica que nesse modelo de negócio, um dos problemas para o empreendedor é que não existe rotatividade. Algumas pessoas passam até 7 horas jogando no local, o que obriga a luderia a cobrar um valor de entrada. Sem a cobrança desse ingresso individual, o empreendimento não seria sustentável. Como que a gente vai escolher jogo para estar aqui, as categorias e tudo. A gente tem vários tipos de jogos de tabuleiro modernos, que a gente chama hoje em dia, né? E várias empresas. Ao longo desses 15, 16 anos, muitas empresas nacionais surgiram. Então, várias empresas. E aí, assim, tem empresa que manda jogo para mim, tem empresa que eu compro o jogo delas, tem empresa... Eu trago muito jogo de fora através de pesquisa, eu frequento feiras internacionais para buscar novidade. Então a gente faz bastante aliança. Quem escolhe sou eu, junto com meus monitores. Eu tenho 4 coordenadores de jogos, cada um com uma especialidade, cada um trabalha numa frente. E a gente num consenso, a gente é muito ligado no consenso do hobby, né? Então, para escolher. Então, assim, eu tenho que agradar o público que é nerd, geek, que gosta de jogar jogos mais pesados, de estratégia, que passa 3, 4 horas jogando. Eu tenho jogo para família, que vem com um filho pequeno, então é um party game, uma coisa mais leve. Eu tenho jogos médios que vão interagir com família, né? Jogos com tema de família que vai girar para todo mundo. A gente trabalha com RPG também, a gente trabalha com quem gostava de Magic, a gente tem vários... Então, assim, a gente tenta abraçar todos os públicos, porque tem jogo para todos os públicos, sabe? Existem várias mecânicas diferentes, é difícil, assim, às vezes a pessoa vem aqui e fala assim, eu não gosto de jogar. Não gosto de jogar. Eu falei, alguma coisa ela gosta. Eu gosto de jogar paciência. Eu falo, pera aí que eu vou te arranjar um jogo tabuleiro que você vai lembrar disso, entendeu? Eu gosto de Tetris. Eu jogava Candy Crush, sabe? Eu gostava de War, mas demora muito. Eu quero uma coisa mais leve, que não demore tanto. Então a gente vai ter isso, sabe? É trabalho, assim, você tem pesquisa, né? A gente olha muito, tem vários sites. No Brasil tem sites bons também que falam sobre jogos, sobre mecânicas. A gente conhece vários autores, a gente tá envolvido de verdade nesse mundo de board game, de jogos tabuleiro, né? Card games também, né? Que aí vai para todo mundo. No próximo bloco do Repórter Empreender, você vai ver que apostar em serviços também pela internet para o público nerd e geek pode ser um excelente negócio. Além de apostar em transmissões ao vivo de jogos de videogame, o streamer Carlos Caval não precisa nem tirar dinheiro do bolso para investir nos equipamentos de trabalho. Quer saber como? A gente volta daqui a pouquinho. O Repórter Empreender está de volta apresentando os empreendedores brasileiros, pequenos, médios e grandes, que têm lucrado com os gostos e preferências de nerds e geeks. Esses públicos investem sem dó em produtos e serviços que alimentam lazer, entretenimento e seus hobbies, sejam eles analógicos, digitais e online. O empreendedor pode até chegar a um negócio por um capricho do destino, mas a partir daí ele precisa acreditar no nicho que escolheu para lucrar naquele segmento. Uma boa aposta de negócio pode surpreender quem não esperava por tanta repercussão. Eu produzi uma mesa, um rapaz que morava no meu prédio, que jogava esses jogos de tabuleiro. Ele tem um amigo em comum que trabalha no YouTube, né? E ele falou assim, leva a mesa lá em casa porque ele vai estar lá e ele dá uma olhada. Cara, quando o cara
O nome dele é Fabrício. Quando o Fabrício viu a mesa, cara, o cara alucinou, cara. Subiu de pé, com os pés em cima do sofá do rapaz, sofá branquinho, cara. Eu falei, cara, tá maluco, cara? Aí ele ficou alucinado. Aí ele botou no Instagram na hora. Questão de, sei lá, uma semana depois já começou a pipocar pessoas querendo que eu fosse participar de eventos para as pessoas conhecerem a mesa. Então, assim, foi muito rápido. Você vê, eu comecei em junho, em setembro eu já estava fazendo esse evento, um evento de diversão offline ali no Sul América. Eu já tinha uma editora tinha me convidado para levar as mesas para lá, para apresentar a mesa lá, porque eles também estavam começando no mercado naquele ano. Então, assim, foi um entrosamento perfeito, assim, foi uma explosão, cara. Eu falei assim, caraca, não tinha a mínima noção do que era, o que seria. Eu não tinha essa pretensão nenhuma. Então a coisa começou a criar Tinha gente lá que queria levar a mesa na hora. Eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer um evento, não pode levar a mesa não, cara. Não existe isso. Depois a gente vê. Então, assim, realmente foi surpreendente. A perspectiva da comunidade geek está ótima. O que depende do empreendedor é dele entender se o capital dele se encaixa, o plano dele para investir esse capital se encaixa nessa perspectiva positiva. Aproveitar o mercado. Mas é importante destacar que o empreendedor não pode se distrair ou se iludir com o sucesso alheio. Nem sempre o negócio que vem de uma boa ideia vai ter um início explosivo ou surpreendente. Nossa, gente, no início foi muito difícil, porque a gente não tinha nada em que se basear, a gente não existia esse tipo de entretenimento no Brasil e a gente não achou muito lá fora, não achava nada que tivesse esse cunho, né? E todo mundo pensava assim, mas vai ser o quê? Um bar para jogar só xadrez, gamão, essas coisas? Ou, pior, pensavam pro lado de jogo, de coisas mais assim, tipo cassino, de contravenção, que também não era, né? Então a pessoa não entendia o conceito. A gente falava, eu tenho um bar com jogos, ou era cassino na cabeça das pessoas, ou era uma coisa que a pessoa vinha aqui jogar xadrez e acabou. E aí, quando as pessoas chegavam e viam jogos, viam o espaço, também não entendiam muito, era muito difícil. O pessoal falava, mas eu vou ficar jogando, mas pode comer perto do jogo, tal. Então teve todas umas dificuldades. E no começo veio muito amigo, depois os amigos não davam para ficar vindo sempre. Então a dificuldade foi realmente o pessoal entender o conceito da casa e para que servia, sabe? Ao longo do tempo, a Ludus, claro, foi mudando, né? A gente foi vendo o que funcionava, o que não funcionava. No começo eu queria uma alta gastronomia, uma coisa assim toda, e eu vi que não era isso que eu ia atrair meu público, não era com isso. Então, demorou bastante tempo. Eu acho que a Ludus demorou uns 3 anos para falar assim, nossa, deu uma estabilizada agora, sabe? O conceito demorou bastante. E aí a gente foi fazendo adaptações, né? Então, assim, no começo a casa era muito grande, ficava vazia. Depois começou a encher e a gente começou a ter problema de espaço. As mesas ficaram pequenas, não tinha mais lugar para pôr jogo, a gente teve que fechar lá embaixo. Eu tinha um tabuleiro grande lá embaixo na entrada, que o pessoal chegava e ficava jogando o tabuleiro gigante lá. Eu tive que tirar esse espaço, então na estrutura eu tive que mudar. Aí mudei estilo de comida, mudei muita coisa na casa para ela conseguir ser comercial também, né? Porque não adianta você fazer um sonho e esse sonho não te dá lucro e te dá só prejuízo, né? Então você precisa fazer o seu sonho, trabalhar com o seu sonho, mas ele ser, né, viável financeiramente, né? A principal mudança também, que aconteceu com 6 para 7 meses de casa, foi que o meu sócio desistiu. Ele falou assim, não dá isso pra mim. É muito difícil, eu não quero, tá dando prejuízo, a gente tá perdendo dinheiro e realmente no começo a gente investiu muito, perdeu muito dinheiro aqui. Daí ele saiu e eu fiquei sozinha. E foi essa época eu acho que eu tive que mais me reinventar, sabe aquela coisa assim, nossa, o que eu vou fazer para mudar isso? Daí a gente implementou almoço, porque tinha bastante empresa aqui que almoçava, então eu nunca tinha trabalhado com uma alimentação rápida, assim, de hora de almoço. Nossa, a gente deu nó em pingo d'água, sabe, para se virar, sabe, tipo guerreira mesmo, porque assim, é engraçado que quando você não tem alternativa, você tem que dar um jeito, né? Eu não tinha alternativa de voltar para trás, eu já tinha investido todo o meu dinheiro aqui.
E eu tinha 2 filhos para sustentar, então assim, ou vai para frente ou vai para frente, né? E aí teve que ir, aí começou a dar certo algumas coisas. Eu acho que eu sozinha consegui seguir mais os meus instintos, sei lá, e consegui melhorar. Claro que sozinha não, né? Que a gente não faz nada, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que até hoje está comigo. Então, as pessoas que estão em volta de você, a empresa são as pessoas que estão junto, né? Então, aí que foi indo melhor. A Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, a ABRAL, mostra que o Brasil fatura, em média, com produtos licenciados do universo geek e nerd, cerca de 20 bilhões de reais por ano. Outro estudo da consultoria Rakuten Digital Commerce revela que o gasto médio das compras online de produtos nerds e geeks chega a R$ 548, enquanto a média do país é de R$ 329. O geek Carlos Caval vive o consumo e o empreendedorismo no mundo da cultura pop, dos quadrinhos, filmes e séries, e principalmente dos videogames. Ele lucra com transmissões ao vivo no canal que protagoniza com a esposa e diz que os melhores negócios que o empreendedor pode fazer nesse segmento são amizades e parcerias. Em nosso canal, eu digo para vocês, a coisa mais bacana que a gente tem nele são as parcerias que a gente fecha. Para nós, foi um lucro gigantesco. Por exemplo, nós temos aqui um Xbox Series X, que no momento, na minha opinião, para minha pessoa, é o melhor console no momento, é o melhor hardware, é o melhor console para trabalhar. Claro que o PlayStation 5 é o mais vendido e tal, tem seus exclusivos, mas eu prefiro o Xbox. É um videogame de R$5.000. Eu não paguei R$5.000 nesse videogame. Nós ganhamos em parceria esse videogame. Assim como o Nintendo Switch também, que é tá para ser o videogame mais vendido do momento. Recebemos agora mesmo, esse computador que está aqui, também não comprei esse computador. Nós recebemos aí em doação, inclusive da empresa que eu trabalho, né? A Setor Solution mandou esse computador para a gente. A gente recebe doação de jogos, por exemplo, também da MRD, que é uma empresa, é uma loja de videogames aqui em Brasília, e eles mandam pra gente aí 2 jogos AAA todo mês. Então você vê que a parceria é muito bacana. A gente simplesmente conversa, fala com nossos invasores, né, que é como eu chamo nossos seguidores. A gente conversa com nossos invasores a questão de como que trabalha aquela empresa, onde é que ela fica, e a parceria vai crescendo cada vez mais. Aí eles vão vendo o resultado. Eles chegam para mim e falam: ó, Carlos Caval, obrigado pela live que você fez, veio um monte de gente aqui atrás dos produtos que você falou, e vamos continuar a parceria assim. E aí quando você vê, você já está com 1, 2, 3, 10 parceiros, e isso crescendo o seu canal, ajudando a você levantar e te dando aquele ânimo. Porque é como eu vivo dizendo para os meus amigos streamers que estão tendo algum problema: não fique preocupado enquanto as pessoas estão assistindo no momento e enquanto que você vai ganhar com a live. Fique mais preocupado em conseguir apoio para a sua live. E é isso que eu acho bacana, os apoios que a gente recebe em nossas transmissões. E para quem pretende empreender em um negócio de lives e jogos pela internet, o especialista dá os passos básicos para começar a faturar como um empreendedor digital. Você que quer mexer com streaming, você tem que ver se você quer ser aquele streamer que quer fazer as lives dos jogos que você quer ou as lives do jogo que a galera que te acompanha quer. E tem que tomar muito cuidado com isso. Eu recomendo que você faça os dois. É muito importante que você faça essa pesquisa com os seus consumidores. É importante, porque são eles que vão trazer o capital para você. Então, se você não estiver trazendo o capital suficiente, sinal que você está fazendo alguma coisa errada nessa questão de ir ao encontro do seu consumidor. Então, a pesquisa junto com o seu consumidor é muito importante, é necessária, tem que ser feita em todo o ramo do geek. Você vai precisar de coisas básicas para você começar a gerar gerar lucro, gerar renda para você fazer sua live. Mais importante de tudo é você ter paciência, tá? Porque não é algo que é da noite pro dia.
Não acontece da noite pro dia, a não ser que você seja uma pessoa já muito famosa. Então, o que você precisa para você começar a fazer seu streaming é isso. Videogame ou um PC, ou os dois. Né? No caso aqui, a gente está começando agora a trabalhar com o PC e eu faço via a placa de captura. No videogame a gente joga direto para a nossa live. É uma ótima forma, mas a dica que eu dou, paciência. O que não é fácil, é prazeroso? É, mas não é fácil. E peguem pesquisas, façam pesquisas, conversem com pessoas que já façam live e faça a live do seu jeito. Se a sua pretensão for lucrar com mesas para jogos de tabuleiro e bares, onde as pessoas podem jogar, um bom começo é ouvir quem já prosperou empreendendo nesses negócios. O que faz um jogo de tabuleiro, um bar com jogos de tabuleiro prosperar, eu acho que você tem que ter muito amor nos jogos. Por mais que você seja empreendedor e seja racional e queira trabalhar com raciocínio, isso dá certo, isso não dá certo, você tem que estar muito no negócio. Para mim, funciona assim, não sei se para todo mundo, né? Então eu tô sempre por aqui e a minha paixão por jogos é tão grande que a gente sempre está pesquisando, colocando jogos diferentes, né? Tudo. E fazer com que o público entenda o seu negócio. Então, trabalhar com jogo de tabuleiro é um hobby que, por exemplo, ele é caro, ele é um hobby caro. Jogos de tabuleiros não são tão baratos, quer dizer, são até baratos, mas não para o nosso bolso do brasileiro, entendeu? Num país que o salário mínimo é tão pouco, então é um hobby elitizado. Então, você trabalhar com todos, conseguir fazer o hobby se sustentar e o bar se sustentar com a pessoa gastando comida e bebida e vindo jogar e você fazer isso ser lucrativo, é quase uma guerrilha, sabe? Administração de guerrilha, sabe? Você tem que ponderar muita coisa, porque senão você não consegue que o bar te dê lucro, entendeu? Fabricar mesa de tabuleiro, para jogos de tabuleiro, a marcenaria em si, ela é lucrativa, tá? Ela é lucrativa, mas é porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Porque eu já trabalho com isso há 50 anos, com jogos de tabuleiro, com a mesa para jogos de tabuleiro tem 6 anos. Então, assim, eu trabalho com as mesas como eu trabalhava na marcenaria de fino acabamento há 10 anos atrás. Então, esse tipo de trabalho é muita dedicação. Às vezes eu levo um dia para lixar uma peça, aí tu vai pensar, cara, mas isso... Cara, eu não sei fazer de outro jeito. Já assim, já está enraizado. Para fazer mal feito, eu não faço. Eu prefiro fazer bem feito. Demora mais? Não tem problema. Mas eu faço desse jeito. É meu, tá comigo, nascer assim e vai ser assim. Então, eu sei que eu poderia ter um ganho muito maior, mas eu não abro mão da qualidade. Então, para mim, tá perfeito. Dá para sobreviver. Tô há 6 anos fazendo isso e só vivendo disso. Hoje em dia, se alguém me chega com uma marcenaria tradicional para fazer, eu não faço. Porque eu só faço mesa para jogos de tabuleiro. Não faço outra coisa. No próximo bloco, o Repórter Empreender vai mostrar para você uma das profissões mais lucrativas do universo geek e nerd. Vamos conhecer a Sasayuri. Ela é uma cosplayer. A gente volta já já. Um dos segmentos mais interessantes, talvez, do universo geek e nerd são os cosplayers. Aquelas pessoas que usam as fantasias, maquiagens e adereços para viver um personagem, né? Nós vamos conhecer agora um empreendimento pioneiro lá em São Paulo de atendimento aos cosplayers. E durante o Brasília Game Festival, na capital federal, nós conversamos com uma das cosplayers mais amadas do Brasil, a Tamires, também conhecida como Sasayuri.
considero uma nerd geek, apesar de ter começado assim. Como eu mencionei, eu comecei indo a um evento e eu adorei a sensação de participar de um evento cosplay, é indescritível. Mas assim que eu comecei a trabalhar com isso, eu parei de participar dos eventos, porque não sobrou tempo. Graças a Deus que cresceu muito rápido a demanda. Bom, eu decidi empreender nessa área meio por acaso. Quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu participei de um evento cosplay, bem por acaso também, porque eu nem sabia o que era, mas eu decidi que iria usar uma fantasia. A minha mãe é costureira, meu pai é marceneiro. E daí a minha mãe fez a roupa para mim e o meu pai fez uma espadinha. E essa espada, ela fez muito sucesso no evento. Então, várias pessoas me perguntaram onde eu tinha feito e quando eu cheguei, voltei para casa, né, porque a festa foi em outra cidade. Quando eu voltei para casa, eu mostrei pro meu pai e perguntei para ele o que ele achava da gente fazer para vender. Aí ele topou e a gente começou assim, fazendo réplica de arma. Meu nome é Karine Soares Silva Melo e eu sou a proprietária da loja Nippon Cosplay. Bom, cosplay hoje em dia ele não é um gosto exclusivo de nerds e geeks, muito pelo contrário. Hoje em dia o cosplay ele está sendo muito difundido pela Netflix, pela TV aberta. E eu percebo cada vez mais que as crianças estão deixando meio de lado aquela coisa de fazer cosplay de princesa, de super-herói e tá optando por personagens japoneses. A demanda é muito grande para a festa de aniversário. Sasayuri também atua em festas de aniversário, mas é em eventos maiores que o trabalho autoral dessa cosplayer de Brasília se destaca. É a melhor forma de você propagar o seu trabalho, que você está ali direcionado para o público que você trabalha. Você consegue acesso à informação, acesso a outras pessoas. Então você consegue conversar com pessoas e essas pessoas conseguem te levar para lugares mais... para mais lugares, né? Cosplay, a palavra vem cos e play. Cos de costume, que significa roupa, e play de apresentação, de jogo, de estar ali interpretando. Então, cosplay é quando você junta tanto a arte de se vestir quanto a arte de você se apresentar como personagem. Eu me considero nerd pra caramba, na verdade. Acho que começa a ser, às vezes, a gente leva essa área nerd um pouco pro nosso mundo real, né? E por que eu me considero nerd? Porque ser nerd é uma delícia, ser nerd é maravilhoso. Ser nerd é você poder viver o seu mundo aqui, o seu mundo lá fora, ter duas vidas completamente diferentes. Poder experimentar um pouco de cada coisa, poder saber... É um mundo completamente diferente. Meu nome é Tamires, mas nesse meio eu sou conhecida como Sassá ou Sasayuri. Eu tenho 23 anos de idade, minha formação acadêmica é administração. Bom, a nossa loja, o foco principal é no cosplay, então nós ambientamos com os manequins, com personagens. Nós temos aqui uma arara com uma amostra de cada cosplay que a gente tem disponível, mas deixando claro que a gente faz também sob demanda que o cliente escolher. A nossa funcionária, a Pietra, a nossa colaboradora, ela vem também super colorida, ela tem o cabelo colorido, como esse público também gosta de usar. Ela é também otaku, para falar a verdade, né? Ela adora Sailor Moon. Então ela às vezes vem de peruca, às vezes ela vem de cosplay. Nós deixamos ela bem livre para ver do jeito que ela preferir. Ela sempre acerta. Aqui na Nippon Cosplays nós prestamos vários tipos de serviço. Nós fazemos roupas sob encomenda, fantasias sob encomenda, personalizada de acordo com a preferência do cliente. Nós alugamos, nós fazemos réplicas de armas, nós fazemos sapatos, vários outros acessórios. Os nossos clientes, eles são muito variados.
A gente tem o público nerd, geek, tem o público otaku, tem o público que está descobrindo ainda esse nicho e ainda não se autodeclara. Mas eu diria que a grande maioria, sim, são nerds. Para entender o comportamento e as preferências do nosso público, nós fazemos enquetes diárias no Instagram e também no WhatsApp. O próprio cliente traz para a gente a demanda do que eles querem. A variedade é enorme, porque não só depende do que está no hype, mas também da preferência do cliente. Por exemplo, tem personagens que são muito antigos, como Sailor Moon, Naruto, que eles nunca saem de moda. Então, as pessoas procuram desde o que está mais em voga, o anime que foi lançado no momento, né? Sempre tem uma febre, quanto aqueles muito antigos. Esse é o diferencial de trabalhar com cosplay sob demanda, porque daí a gente atende exatamente o que o cliente quer. Olha, eu tô muito feliz com esse mercado, já são 14 anos, tem hora que eu enlouqueço, porque trabalhar sob demanda, sob medida, com vários personagens diferentes, não é fácil, com prazo, que hoje em dia, como tem essa tendência das pessoas usarem cosplay em festa de aniversário, todo mundo me procura para um aniversário que vai ser sábado que vem. Tô com duas situações aqui nesse momento, assim, a festa é sábado que vem, tem que chegar e tal, então é muita pressão. Às vezes eu até penso assim, em trabalhar com cosplays pré-estabelecidos e com demanda, já tentei, mas eu tenho um prazer pessoal assim, muito grande de atender sob demanda. Quando o cliente recebe, cabe nele perfeitamente, exatamente o que ele estava procurando e que ele não encontra em lugar nenhum, porque tem que ser feito sob demanda, manda o feedback para mim, aí valeu a pena. Mas é muito estressante mesmo, mas eu amo assim, essa pressão da arte de trabalhar com cosplay. Quando eu percebi que cosplay existia foi em 2012, quando teve um evento lá no colégio no final da Asa Sul, que era o colégio que eu estudava, e aí trouxeram um evento e eu pude ver de perto pessoas vestidas do personagem de forma direta. As roupas, o cabelo, que na verdade é uma peruca, ou nem sempre peruca, a pessoa pinta mesmo o cabelo dela. Lentes de contato, maquiagem, forma de agir, se tem alguma espadona, se tem algum escudo. Então assim, eu tive esse primeiro contato em 2012, vi que era possível e eu comecei a correr atrás. O meu primeiro cosplay de verdade saiu só em 2016. E foi o da Riven Coelhinha de Noxus, que é tipo bem básico assim pra começar. E eu gostei muito, tipo, primeira vez que eu fui no Festival do Japão, então fui muito bem recebida, a pessoa parava pedindo pra tirar foto, uma coisa bem dinâmica. E eu vi que aquilo era realmente uma coisa que eu gostava muito, assim, que eu gostava, sabia que gostava, só que não sabia que era uma coisa tão comum assim. Aí eu tentei trazer um pouco mais pra minha realidade, pesquisar bastante, comecei a fazer as coisas em casa, vi que dava certo. Primeira vez que eu ganhei algum pódio foi em 2017 também, com o meu primeiro cosplay feito à mão, que eu fiz ele todo do zero, assim, costura. Eu não tinha máquina de costura, então eu fiz ele na linha agulha. Foi a Soraka Star Guardian de League of Legends. Então assim, foi a minha primeira peruca que eu comprei, foi o meu tudo primeiro, e aí eu consegui meu primeiro pódio. Quando eu percebi que eu conseguiria ganhar dinheiro com cosplay, foi quando um amigo meu me perguntou se eu conseguia fazer uma peça em específico. Que era, ele veio com a referência e era o Asa Noturna da HQ mesmo, aquele cheio de armadura e tudo mais. E eu falei, cara, eu já mexo com algumas coisas, eu posso ver se eu consigo fazer pra você. Aí ele, e você não vai me cobrar nada? Na minha cabeça eu falei assim, não, tô fazendo pra um amigo e não sei o quê, mas aí ele falou assim, cara, mas custa dinheiro, tenta fazer isso, tipo, me passa um preço. Aí eu, tá bom, cobrei só os materiais e fiz. Aí eu falei, cara, se ele queria me pagar pelo meu trabalho, em que eu estava me dedicando, é uma arte plástica, né? É arte plástica, qual o nome? Design de moda, costureira, costura sob medida, então tipo,
abrange muitas técnicas em que a gente tem que se valorizar e a gente tem que cobrar mesmo. Então assim, eu falei, tá bom, próxima vez eu vou tentar trazer um pouquinho mais de sensatez ao meu ser e tentar pegar um pouquinho mais de informação. Como é que eu faço um orçamento, quanto eu posso cobrar por cima de um trabalho. Eu invisto e eu sou patrocinada também. Como eu já cheguei a um nível que eu alcancei um público bastante considerável, algumas empresas estrangeiras, tipo, que enviam para o mundo inteiro, elas entraram em contato comigo, ou eu entro em contato com eles, a gente consegue fazer essa troca. Eles conseguem me fornecer tanto a peruca, quanto uma lente de contato, ou o cosplay inteiro, a roupa, sapatos. Então, assim, conversando a gente alcança. E quando a gente não consegue, ou quando um personagem específico que eu preciso fazer com urgência não ganha o patrocínio, então eu invisto bastante. Como eu me preparei? Então, primeiro eu faço bastante pesquisa. Na época não tinha quase nada de coisa no YouTube, então eu peguei tipo vídeos de costura em específico, vídeos de arte plástica e eu fui juntando no que eu precisava. Então assim, não tinha tanto suporte. Hoje em dia você acha qualquer coisa no YouTube. Se você precisar fazer uma espada de algum personagem específico, é só você jogar no Google e aparece. Tem tutorial, tem vídeo, tem um molde pronto pra você. Então assim, foi bem difícil no início, acho que pra todo mundo que foi desde esse início. Mas agora tá tão mais fácil de acesso que eu acho que tipo, não fazer é como deixar uma oportunidade passar. É isso, Sasayori. No mundo dos negócios, a gente diz que não fazer é deixar dinheiro na mesa. O talento para os cosplay logo virou um negócio profissional na reta final da adolescência. Meu trabalho como cosplayer faz diferença. É como se fosse um bônus. Na verdade, eu considero meu trabalho CLT um hobby, porque eu consigo tirar muito mais dinheiro financeiro de cosplay do que num trabalho de carteira assinada de salário mínimo, sabe? Então eu acho que o que completa a minha renda é o meu CLT. Com cosplay, quantos por cento a mais? Cara, uns 200% a mais. Bom, para atrair o público para a nossa loja, nossa principal ferramenta é o Instagram. Nós postamos feedback de clientes, postamos produtos, nós postamos as novidades. Aqui na loja nós optamos por uma decoração mais clara, colorida. Inclusive a Pietra, nossa vendedora, que trabalha aqui, ela é muito colorida, muito divertida, às vezes ela vem fantasiada, ela usa as perucas, ela também é apaixonada por esse mercado. Os nossos clientes, eles sempre retornam à loja, principalmente por causa da qualidade. Inclusive, às vezes acontece que eles compram alguma coisa na China porque acham mais barato, aí depois volta querendo que a gente faça a mesma roupa com a nossa qualidade. Porque realmente, principalmente as armas também, nossas armas elas são inconfundíveis, então o pessoal gosta muito e sempre volta. Eu sou cosplayer há mais de 8 anos, eu sou apresentadora, sou jurada, fiz vários trabalhos em São Paulo, Brasília, já fui para Goiânia. Trabalho como criadora de conteúdo, faço alguns tutoriais, faço passo a passo, eu faço as roupas, eu costuro. Também trabalho com encomendas, estilização e, enfim, por quanto tempo eu pretendo continuar fazendo cosplay? Acho que isso vai levar a minha vida inteira. Até quando eu for uma senhorinha, assim, eu pretendo estar fazendo cosplay. Pode não ser profissionalmente, pode não ser ganhando dinheiro, mas eu sempre vou olhar para um personagem e imaginar como eu faria. Eu gosto de estar construindo, eu gosto de estar criando, de adaptar. Então, até os eventos que eu vou, tipo, dou emprego, eu tento pegar a roupa que eu já tenho, customizar para lembrar de algum personagem, porque eu acho que agora já faz parte da minha essência e eu não consigo viver mais, sempre, né?
De fato, as pessoas que povoam e trabalham para o crescimento desse universo fazem um ótimo trabalho. Sem contar que é um mercado fantástico e divertido. Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais!